As lesões do Pablo... Lesões não. As dores que sentiram Pablo e Thiago Heleno na coxa antes da partida contra o Botafogo colocam o número de jogadores que perderam partidas pelo Atlético por razão clínica na temporada em 15. Né? São 15 jogadores, e aí, logicamente, o Thiago Heleno 2 vezes, o Pablo 2 vezes. Mas são 15 oportunidades em que jogadores do Atlético perderam partidas por lesão nessa temporada. E o número parece alto, né? O número parece algo que assusta. 15, pô, realmente bastante. Mas não é, tá? 15 é bem baixo, inclusive. Bem baixo para uma reta final de temporada em que restam aí 13 partidas para o Atlético jogar em 2024. Mas eu não consigo não pensar em muitos momentos nas partidas do Atlético de que a preparação física está abaixo. Não, é impressão, tá? Isso aqui é muito baseado em impressão. Mas em muitas vezes eu entendo que o time do Atlético termina numa rotação abaixo do que os adversários em vários momentos, cara. Então, eu não sei se você concorda comigo, tá, Cos? Mas é essa a impressão sei lá, que fica, cara, né? é uma impressão muito... que vem, inclusive, de tempos atrás, né, cara? Eu ia falar isso, é porque, assim, a gente tá no imaginário ali do torcedor atleticano que desde a demissão do Túlio Flores, Pois é. o Atlético tem sofrido mais lesões. Isso vem desde 2023, porque realmente em 2023 a gente teve várias lesões. A gente fez aqui a contagem, né? Nos últimos 4 anos aí, na verdade, 2024 é o que tem menos lesões. Em 2023 e 2022 nós tivemos 33 lesões. Então, exatamente. tá no imaginário do torcedor que, assim, o Túlio Flores saiu, o nosso preparo físico tudo. acabou. Também não é verdade. Não, é verdade. O problema é que eu acho que a sensação que esse ano deu é porque nos momentos decisivos, os principais jogadores se machucaram. Então, acho que aí vem essa impressão. Mas é justamente dessa baixa rotação que o Atlético tem. Escolheu ter um elenco super enxuto, é lógico que uma hora os caras vão sentir, porque não aguentam. Ainda mais jogando o Paranaense inteiro também, lógico, né? isso é outra coisa. Fernandinho está aí pra provar Fernandinho isso. jogou 14 jogos no Paranaense. Das 17 datas, ele jogou 14. E aí lesionou, né? Uma hora você estoura. Então não tem muito o que fazer. Jogador de 39 anos. Né? Isso, dos 40 anos, então. né? Não é mais... E assim, cara, eu mencionei um time abaixo na rotação do que os adversários em momentos da partida, né? E isso pode ser um problema físico, até porque conciliar 3 temporadas com um elenco curto, que é o do Atlético, não é fácil. E curto por escolhas. Curto porque muita gente não deu certo, mas curto, tá? E por escolha do Atlético também de não reforçar, né? Não reforçar no meio do ano. E aí é impressionante como a gente volta nisso em todo e qualquer problema do Atlético no ano, a gente volta numa janela ineficaz e inatuante no meio da temporada, né? Mas talvez, eu coloco como uma possibilidade, talvez essa questão de abaixar a rotação em momentos do jogo tenha a ver mais com comando, mais com falta de identidade do que essencialmente com físico, com preparação física, mano. Porque assim... Quando você tem uma identidade, é muito mais fácil ser regular. É muito mais fácil você manter uma cara ao longo de todo o jogo, né? Quando não se tem, a oscilação aparece mais. A oscilação começa a aparecer constantemente, na verdade. E aí, talvez por isso que o Atlético tenha caído em muitos jogos. Em muitos jogos, o Atlético quebra a concentração. Em muitos jogos, o Atlético não consegue ter alternativas a alguma outra coisa, outra pressão, outra troca de passes que o adversário vai ter e que não vai ter resposta do Atlético por falta de treinamento, por falta de ter exatamente esse comando por mais de 3 meses, né? Que não aconteceu nessa temporada. Então, assim, talvez o problema físico seja real. E aí a gente vê Christian estourando, vê o Eric completamente morto na temporada, e morto fisicamente, tá? Não tô criticando o Eric, é uma constatação e informação isso, tá? O cara que tá sofrendo muito com o desgaste. Você vê um Fernandinho que teve uma lesão muito séria muscular, né? N outros jogadores, Mastriani já passou por lesão muscular, o Canóbio e o Coelho tiveram torções, dores em articulação, que também vem muito do desgaste. Então, assim, é um elenco que tá sofrendo com o desgaste. Vai pegar o Thiago Heleno, pô. O Thiago Heleno tem o reserva Gamarra, mas é um jogador que sofre novamente com dores na coxa na temporada. É a 3ª vez, inclusive, que ele sofre com isso. Lá no começo, agora, porque e também naquele começo de Campeonato Brasileiro, né? Porque também tá numa idade também mais avançada. É um cara que devia, como a gente já falou aqui várias vezes, devia estar fazendo menos jogos, escolhendo jogos ali para ele fazer, estar nesse período
talvez de aposentadoria. Eu sei que ele disse que não pensa em se aposentar, ele não mas gosta muito que fale isso. talvez esse fim de carreira, porque querendo ou não, o corpo não corresponde mais cara, também. ele não tem mais. Não tem muito o que fazer. E é um cara que tem reserva, né? O que mais me pega é isso. O Thiago Heleno é um dos únicos do elenco do Atlético que tem um bom reserva, que é o Matheus Gamarra. E ele, ainda assim, joga muito. E muitas vezes. O Varini estava sentado aqui e falou que, cara, o Thiago Heleno joga porque ele ainda é o melhor na posição, né? E beleza, pode ser o melhor na posição, mas não precisa ser ele em todos os jogos. Todos os jogos. Gamarra poderia ter jogado mais nessa temporada, né? Então é algo que me pega também, é um ponto de crítica que eu tenho, porque tanto o Thiago como o Fernandinho tiveram prometido lá no começo do ano que não jogariam tanto no Paranaense. Tiveram prometido lá no começo do ano que ao longo da temporada teriam esses jogos dosados. E, de novo, essa mudança constante no comando dificulta com que você consiga poupar os caras, consiga rodar o elenco. Por quê? Porque a todo momento tem um novo treinador precisando ganhar. A todo momento tem um novo treinador precisando dar essa injeção de ânimo. Querendo ou não, precisa da principal peça, por exemplo, que é o Fernandinho. Exatamente. E aí é uma situação que complica demais. E agora o Atlético não tem o Fernandinho, né? Então complicou toda uma temporada e o Campeonato Paranaense entra nisso porque precisava justificar o trabalho do Osório no Campeonato Paranaense, que a situação fica insustentável, né? Então, cara, é uma junção de fatores. Não acho que o problema seja a preparação física. Acho até que é bem feita, bem na controlado, verdade, né? o número seria maior. Tem time sofrendo 50, 60, 70 lesões na temporada. A gente acabou aqui repetindo, gente. 2022, 2023 foram 33 lesões nos 2 anos. Exatamente. 2022, inclusive, com o Túlio trabalhando aqui ainda. Exatamente. 2024 são 14, 15? São 15 lesões. É metade, menos da metade. Exatamente. Assim, estamos chegando no final da temporada, já devem ter mais lesões ao longo do ano, ao longo da temporada, mas não vai chegar nos 33. A não ser que seja um azar enorme também, não, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, bater na madeira aqui. Mas, cara, não deve chegar no 33. E pode ser uma temporada, inclusive, parecida com 2021, quando o Atlético teve apenas 18 lesões. Que é e aí foi o mais baixo da Série A do Campeonato Brasileiro, numa temporada historicamente baixa em termos de lesões sofridas. E a gente chegou no final do ano com muitos lesionados. Assim, muitos estourados mesmo. Exatamente, foi mais ao final do ano. Você vai ver o Renato Kaiser estava com praticamente... Tornozelo desse tamanho. Exatamente. Você tinha muita gente se lesionando. Então, assim, é muito complicado. E, de novo, né, você mencionou até um ponto interessante. Em 2023, ano passado, o Atlético chega no final do ano com muita lesão. Mas não é talvez a quantidade, mas a importância das lesões. Né, o Vitor Roque lesiona naquele momento. Por exemplo, outros jogadores passam lesionados. E o Atlético perde o Vitor Roque, perde o Pablo, depois perde o Rômulo e aí tem que jogar com o Luciano RH e o William Bigode até o final da temporada, né? É uma situação muito ruim, é uma situação muito complicada. Então, o azar, e talvez não seja azar, porque o Atlético utilizar demais as peças titulares não lesiona mais tantos jogadores, mas lesiona os que importam. É isso que eu ia falar. Né? Na verdade, a gente bate aqui na tecla de novo que o problema é o planejamento. Sim. Talvez tivesse planejado melhor, não seriam esses jogadores a se lesionar. E a gente sente, talvez, que seja muitas lesões, porque são nos principais jogadores, nos jogadores que a gente mais precisa. E aí acaba sentindo mais essas lesões do time mesmo. Mas tá tudo, gente... de novo, vinculado ao planejamento do futebol do Atlético, que não existe. Não existe, assim, você tem um elenco curto, você tem um elenco que cada vez fica mais velho. Você assume esse risco de lesionar os seus atletas. Você assume o risco. Você acaba assumindo o risco. Você tem que assumir o risco de usar os caras de quase 40 anos 50, 60 vezes na temporada. A temporada passada do Fernandinho, por exemplo, foi a temporada em que ele mais teve jogos desde a temporada 15 e 16. Então, quase 10 anos depois, 8 anos depois, o Fernandinho fez novamente, se eu não estou enganado, 58 jogos. É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, assim, o Atlético peca muito nisso. E peca demais, na minha visão, por não ter esse comando. Peca demais por não ter uma unificação, uma unidade, dá pra gente usar também, na tomada de decisão do futebol. Quando rege o futebol, o Atlético não tem esse cara que vai centralizar essa parada, que vai ter essa fiscalização forte. Então, para mim é um grande problema. E geralmente esse cara é o treinador, né? Não precisa ser um diretor de futebol, mas um treinador com pelo menos 6 meses de casa, que é o mínimo, né? É o mínimo ficar pelo menos 6 meses para você desenvolver o trabalho. Mas e aí ainda quando você tem 5 técnicos no ano, né? Aí não tem como. Aí até os caras conhecerem quem não pode jogar tanto, quem pode jogar tanto, até os caras se inteirarem, já foi. Acabou o trabalho. Então, assim, é muito complicado, cara. O que você acha? A preparação do Atlético tá boa? Tá ruim? O que você
acha desse papo que a gente teve agora. Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal também e deixe o seu like para ajudar o projeto, para fortalecer atletas. Fechou? Grande abraço, viu? Tamo junto. Até falado e até a próxima.